Que a graça do Senhor Jesus Cristo permaneça na vida dos irmãos, para a honra e glória do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Hoje, irmãos, nós vamos falar da conversão de Paulo. Vamos trazer, irmãos, hoje essa palavra a respeito de Saulo de Tarso, depois o chamado Paulo. Nós vemos aqui, irmãos, no capítulo 8. E também Paulo consentiu na morte dele, e fez-se naquele dia uma grande perseguição contra a igreja, que estava em Jerusalém, e todos foram dispersos pelas terras da Judeia e da Samaria, exceto os apóstolos. E uns varões piedosos foram enterrar Estevão e fizeram sobre ele grande pranto. E Saulo assolava a igreja, entrando pelas casas e arrastando homens e mulheres, os encerrava na prisão. Mas os que andavam dispersos iam por toda a parte anunciando a palavra. E descendo Filipe à cidade de Samaria, lhes pregava a Cristo. Nós vemos aqui, irmãos, se falando a respeito de Paulo. Quando Estevão foi apedrejado, porque Estevão falava a verdade para os judeus resolveram apedrejar a Estevão, para não ouvir a verdade. E Paulo, irmãos, foi um aluno de Gamaliel, um doutor da lei. Ele era professor e Paulo foi discípulo dele. E Paulo tinha um conhecimento muito bom a respeito das Escrituras. Paulo não tinha conhecimento da verdade. Paulo era um exímio judeu. Ele guardava a lei, ele era um zelador da lei de Deus. Então Paulo não tinha conhecimento. Paulo não conhecia Jesus. E naquele dia Paulo estava ali, e quando Estevão foi morto, apedrejado, Paulo estava ali presente. E naquele dia, irmãos, fez-se uma grande perseguição à igreja. Os discípulos foram dispersos por todas as partes. Paulo diz a palavra que Paulo entrava nas casas, prendendo homens e mulheres, lançando-os na prisão. Paulo fez tudo isto, irmãos. Paulo fez tudo isto. E assim ele continuou. Paulo se tornou, irmãos, um adversário terrível dos crentes em Cristo Jesus. É tanto, irmãos, que Paulo, lá no capítulo 20, nós vamos encontrar aqui, quando Paulo pediu carta em Jerusalém para os sumos sacerdotes, e ele lhes deram carta para que ele perseguisse os crentes. E partiu, irmãos, para Damasco, para ali trazer presos todos aqueles que confessavam o nome de Jesus. No capítulo 20, irmãos, Paulo, quando ele estava discursando em um certo lugar,
Paulo, ali, irmãos, quando ele falava, ele já tinha sido convertido. No capítulo 9, ele se converteu ao Senhor. E aqui Paulo está narrando aqui, no capítulo 22 de Atos. Nós vamos ver aqui no verso 12. E um certo Ananias, varão piedoso, conforme a lei, que tinha bom testemunho de todos os judeus que ali moravam, vindo ter comigo e apresentando-se, disse-me: Saulo, irmão, recobra a vista. E naquela mesma hora o vi. E ele disse: O Deus de nossos pais de antemão te designou para que conheças a sua vontade e vejas aquele justo, e ouças a voz da sua boca, porque has de ser sua testemunha para com todos os homens do que tens visto e ouvido. E agora, por que te detens? Levanta-te, batiza-te e lava os teus pecados, invocando o nome do Senhor. E aconteceu que, tornando eu para Jerusalém, quando orava no templo, fui arrebatado para fora de mim, e vi aquele que me dizia: Dá-te pressa e sai apressadamente de Jerusalém, porque não receberão o teu testemunho acerca de mim. E eu disse: Senhor, eles bem sabem que eu lançava na prisão e açoitava nas sinagogas os que cria em ti. E quando o sangue de Estevão, tua testemunha, se derramava, também eu estava presente e consentia na sua morte e guardava os vestidos dos que o matavam. E disse-me: Vai, porque hei de enviar-te aos gentios de longe. E ouvira-no até essa palavra, e levantara a voz, dizendo: Tira da terra um tal homem, porque não convém que viva. Tira da terra um tal homem, porque não convém que viva. Irmãos, o apóstolo Paulo, quando ele ia de Damasco, quando ele ia de Jerusalém para Damasco, para prender tanto homens como mulheres e trazer presos todos aqueles que confessavam o nome de Jesus, ele, seguindo para Damasco, lhe cercou uma luz que ele não podia nem imaginar como era, como foi essa luz tão forte que ele caiu. Há uma polêmica, irmão, se Paulo estava a cavalo ou se não estava, mas a Bíblia só diz que Paulo caiu. A Bíblia não diz que ele estava montado em cavalo ou não, só diz que ele caiu. Ele caiu e ficou cego. E ele ouviu uma voz que ele dizia: Saulo, por que me persegues? E ele disse: Quem é, Senhor? E a voz lhe disse: Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Duro é para ti recalcitrar contra os aguilhões. Interessante que Paulo ouviu a voz, viu aquela luz, os soldados ouviram somente a voz, mas não viu a luz, não viu ninguém. Paulo também não viu. Então foi ordenado que ele fosse até Damasco, e lá estava um homem esperando ele, chamado Ananias.
que o Senhor avisou Ananias que Paulo viria na sua casa, que Ananias disse: Senhor, é notório que esse homem, em todo lugar, esse homem tem sido um perseguidor, tem sido um inimigo do teu evangelho, e o Senhor disse a Ananias: Ananias, ele é um vaso escolhido. Ele é um vaso escolhido. E Paulo, chegando na casa de Ananias, Ananias orou por ele e recobrou a vista. E Paulo agora começava a pregar o evangelho. Paulo, quando saiu dali, ele foi direto, irmãos, para a Síria. Ele foi direto para a Síria. No lugar onde ele nasceu. E depois Paulo diz que, depois de 3 anos, ele voltou a Jerusalém. E Paulo diz que ele não viu nenhum dos outros apóstolos, a não ser Pedro e João. E ele ficou 15 dias com Pedro. E depois voltou para a Síria, para Damasco outra vez. Ele diz que depois de 14 anos, ele voltou a Jerusalém outra vez. Depois de 14 anos. Então aqui, irmãos, quando o discurso de Paulo no capítulo 22 é em sua defesa. Então ali Paulo foi preso, irmão. Paulo foi preso por causa disso. Os judeus incitavam tanto que Paulo foi preso porque eles queriam matar Paulo. Eles queriam matar Paulo. E agora Paulo, em discurso na sua defesa, Paulo narrava para eles o que aconteceu quando Paulo estava orando em Jerusalém. Quando ele voltou para Jerusalém, Barnabé trouxe ele, apresentou os discípulos, e Paulo estava orando, e ali o Senhor apareceu a ele. Ali o Senhor apareceu a ele, justamente como Ananias tinha falado com ele. Paulo, irmãos, era um perseguidor, era um inimigo do Evangelho, inimigo de Cristo, e agora se tornou, ele sendo inimigo de Cristo, era amigo dos judeus. Agora ele se tornou inimigo dos judeus. E os judeus queriam matá-lo. De todo jeito. Foi quando eles falaram aqui, Paulo dizendo: e ouviram-no até esta palavra, e levantaram a voz, dizendo: tira da terra um tal homem, porque não convém que viva. Paulo agora, irmãos, passou a ser perseguido. Os judeus tinham ele como inimigo. Não todos os judeus, irmãos. É preciso separar as coisas. Havia judeus, inimigo de Cristo, mas havia judeus que esperavam a vinda de Jesus. Não como os outros esperavam, mas como eles esperavam espiritualmente. Os outros, uns esperavam Jesus materialmente como rei para governar, para levantar o reino de Davi outra vez. Mas aqueles que esperavam Jesus, esperavam um Jesus espiritual, um Jesus celestial. Não esperava um homem, porque Jesus tinha 2 naturezas. Foi tanto que quando, irmãos, Jesus designou os 70, ele disse: ide antes as ovelhas perdidas da casa de Israel. Ide antes as ovelhas perdidas da casa de Israel. Porque também, irmão, está escrito: veio para o que era seus, e os seus não o receberam. Mas a todos quanto receberam, deu o direito de ser chamados filhos de Deus. Irmãos, tinha uma porção, porque o Senhor disse: ainda que Israel fosse como a areia do mar, somente o remanescente seria salvo. 1/3 parte. Somente o remanescente seria salvo, ainda que fosse como a areia do mar.
somente o remanescente seria salvo. Deus já tinha, irmãos, selado todos aqueles que havia de crer em Jesus. Crer e aceitar ele. Muitos judeus criam, mas não aceitavam Jesus. Não aceitavam a sua doutrina. Paulo era um deles. Paulo era um judeu que guardava a lei, como ele diz, ele era zeloso da lei. Para ele, Jesus era um impostor, um inimigo, um charlatão, mas quando Jesus aparece para ele, lá na estrada de Damasco, no caminho de Damasco, e quando ele volta para Jerusalém, Jesus se apresenta a ele. Por isso é que ele diz aqui: e aconteceu que, tornando eu para Jerusalém, quando orava no templo, fui arrebatado para fora de mim, e vi aquele que me dizia: dá-te pressa e sai apressadamente de Jerusalém, porque não receberão o teu testemunho. Agora, irmãos, os judeus não aceitavam o testemunho de Saulo. Agora os judeus queriam matá-lo. Queriam matá-lo. Foi tanto, irmãos, que Paulo ele preferiu apelar para César. Ele preferiu operar para César para ir para Roma, porque era o desígnio do Senhor que ele fosse para Roma. E de outro jeito, Paulo não iria. Paulo só iria para Roma deste jeito. Então ele apelou e foi mandado para Roma. Então Paulo agora, irmãos, saía de perseguidor e agora se tornava perseguido. Irmãos, o evangelho ele é muito maravilhoso. O evangelho ele é muito maravilhoso. Ontem eu apresentava, irmãos, Código Penal, Código Civil, Código de Processo Penal, a Constituição. Mas nenhum destes livros, irmãos, são livros da lei do país, mas nenhum desses livros tem o que a Bíblia tem. Nenhum desses livros tem o que a Bíblia tem. Eu estudei história, mas na história não tem o que a Bíblia tem. A história de Jesus, a história, irmãos, dos hebreus, é a mais maravilhosa de todos os tempos. Não existe no mundo uma história igual à história dos hebreus. Porque a história dos hebreus, irmão, é singular. É a história de Jesus. A história dos hebreus é a história de Jesus. Ela é singular. Portanto, irmãos, Paulo, e agora ele perseguia, como ele disse, que ele obrigava as pessoas, obrigava os crentes a blasfemar de Jesus. Irmãos, o sofrimento era tanto para aquelas pessoas que não tinham entendimento, que não era ainda convertido, blasfemar de Jesus, rejeitar Jesus. De tanto sofrimento. Paulo foi um carrasco, irmão. Entre os judeus foi o maior carrasco que houve, foi Paulo, entre os judeus. Paulo foi um carrasco, como se diz, de primeira linha. Foi um carrasco para os crentes de primeira linha. Porque ele encerrava na prisão homens, mulheres e crianças e obrigava os crentes a blasfemar de Jesus. As prisões encheu de crentes, irmãos, pelas mãos de Paulo. Paulo foi o pior algoz dos crentes, foi ele. E ele foi, irmãos, dentre os apóstolos, o maior missionário que houve naqueles dias, que foi levantado por Jesus. A história de Paulo, irmãos, é maravilhosa. A história de Paulo é maravilhosa, é singular. Um homem que sai de perseguidor para se tornar perseguido. É por isso que Paulo diz: sede meus imitadores como eu de Cristo. Quando
Paulo, e Paulo diz essas palavras: tudo posso naquele que me fortalece. No fim da sua carreira, ele disse: acabei a carreira e guardei a fé. Acabei a carreira e guardei a fé. Combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. É isso, irmão, que nós devemos fazer, como Paulo fez. Guardar a fé. Fazer o bom combate. Acabar a carreira e guardar a fé. Irmãos em Cristo Jesus, é maravilhoso ler a história de Paulo. Um homem chamado Saulo saía de Saulo para Paulo. Quer dizer, Paulo quer dizer enviado. Apóstolo quer dizer enviado. Paulo era um apóstolo. Então, irmãos, falar de Jesus é maravilhoso. Falar de Jesus é maravilhoso. Entender Jesus é maravilhoso. Viver com Jesus é maravilhoso. Seguir Jesus é maravilhoso. Guardar a sua palavra é maravilhoso. Fazer a vontade do Senhor Jesus é maravilhoso. Isto, irmãos, é maravilhoso para aqueles que creem em Jesus, para aqueles que guardam a sua palavra, para aqueles que amam a sua lei. É maravilhoso demais. Ter um conhecimento de Jesus, sentir Jesus na sua vida, sentir a sua presença, irmãos. Quando, irmãos, nós sentimos a presença de Jesus, não há algo tão maravilhoso do que isto. Muitas vezes a gente está trabalhando ou na mesa e sentir a presença de Jesus. Quando Jesus, irmão, se manifesta na pessoa, o seu espírito se manifesta na pessoa, irmãos, o corpo da gente se desfalece. Porque eu me lembro, naquela noite de madrugada que eu estava orando, que eu pedi a porção dobrada do Espírito Santo, não sabendo realmente direito como me portar, como pedir. Eu estava novo no Evangelho. E naquela madrugada,